Estou prestes a apresentar para você um dos livros de maior destaque da literatura brasileira e também da própria obra da autora. Falo de A Hora da Estrela, uma novela de Clarice Lispector. Nesta obra conheceremos a história de Macabeia, uma alagoana que busca uma vida melhor no Rio de Janeiro. A novela de Clarice é reconhecidamente uma obra-prima que retrata o Brasil e as desigualdades de seu povo. A Hora da Estrela foi publicada em 1977, mesmo ano da morte de Clarice. Até hoje, quase 45 anos depois, permanece atual e diz da realidade do país. Vamos juntos mergulhar no fascinante universo de Clarice Lispector? Sobre Clarice é falar sobre um dos maiores fenômenos da literatura brasileira e mundial. Clarice tinha uma personalidade enigmática e uma linguagem lírica e inovadora. Ela escreveu sobre o cotidiano, transformando-o em meio para a exploração psicológica. Por meio de seu estilo único, sua abordagem literária expandiu as fronteiras da terceira fase do modernismo brasileiro, a chamada Geração 45, a qual pertenceu. Apesar de nascida na Ucrânia em 1920, Clarice se dizia brasileira por ter chegado ao Brasil ainda bebê. Morou em Alagoas e em Recife, até que se muda para o Rio de Janeiro com a sua família em 1937, onde estudou, se casou com o diplomata Mauri Gurgel Valente e fez sua carreira. O primeiro livro de Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem, recebeu o prêmio Graça Aranha em 1944, ano em que a autora se mudou para a Itália com o marido. Em 1959, a escritora separou-se de Mauri Gurgel Valente e voltou a morar no Rio de Janeiro, escrevendo contos, ensaios, matérias para as revistas e jornais, além de suas obras mais renomadas, como A Paixão segundo GH, Felicidade Clandestina e A Hora da Estrela. Em seus contos, crônicas, novelas e romances, Clarice leva o leitor a uma viagem ao inconsciente humano. Ela parte das experiências pessoais do universo da mulher do mundo familiar. Pouco depois da publicação de A Hora da Estrela, Clarice Lispector foi internada e morreu às vésperas de completar 57 anos no Rio de Janeiro. Em 2009, o escritor norte-americano Benjamin Moser publicou uma biografia sobre Clarice Lispector. Desde aquela publicação, seus livros têm sido objeto de um extenso projeto de renovação da tradução da sua obra no exterior. A importância de Clarice na literatura é incontestável, sendo ela uma das autoras brasileiras de maior projeção internacional do século XX. Esta obra é a história de uma moça que era tão pobre que só comia cachorro-quente. Mas não só isso, a história é de uma inocência pisada, uma miséria anônima. Assim, Clarice falou pela primeira vez sobre A Hora da Estrela, quando a novela sequer tinha um título. Em uma tentativa de melhorar suas possibilidades, Macabeia vai morar no Rio de Janeiro, onde consegue um emprego como datilógrafa. Vive em uma pensão dividindo o quarto com 3 moças, as 3 Marias, Maria da Penha, Maria da Graça e Maria José, todas balconistas de loja. Mesmo quando ela consegue encontrar um namorado, o metalúrgico nordestino Olímpico de Jesus Moreira Chaves, ela o perde para Glória, que ao contrário dela é bonita e esperta. A desilusão se esfacela com crueza quando Macabeia vai à cartomante e se enche de esperança ao ouvir sua sorte. No entanto, o destino trágico a espera ao sair de lá, ainda contente com as palavras que acabara de ouvir. O que vai acontecer a seguir e a epifania que virá explicam o título da obra. A Hora da Estrela é uma novela de rara profundidade, um texto que investiga a alma humana e suas circunstâncias. O texto de Clarice busca produzir epifanias. Epifania é uma aparição divina ou a festa que comemora tal acontecimento. Clarice procura em seus textos perceber e revelar a alma das coisas, pessoas e animais. A Hora da Estrela é uma novela instigante e original, em que a escritora propõe a ideia de que é no momento final, no instante da morte, que obtemos a grande epifania da vida. A história é contada por um narrador-personagem, Rodrigo, um escritor à espera da morte. O narrador também é personagem principal porque, ao nos contar sobre Macabeia, a protagonista da história, busca a própria identidade. Assim, Rodrigo reflete sobre seus próprios sentimentos ao contar sobre os de Macabeia.
Como em toda a obra de Clarice, A Hora da Estrela é marcada pelas emoções e sentimentos pessoais da autora. Pela voz do narrador-personagem, Rodrigo, Clarice conclui o livro expressando seu incômodo sobre a morte e a necessidade de se viver intensamente o momento presente. Clarice Lispector pertence à terceira geração modernista, também chamada de Geração de 45, a qual reunia autores que abriam os novos caminhos da literatura, ampliando a experimentação literária e as inovações estéticas. A obra de Clarice traz elementos característicos dessa corrente literária, como o fluxo de consciência e o uso da linguagem. Por isso mesmo, a obra de Clarice como um todo, inclusive A Hora da Estrela, é considerada uma prosa intimista ou prosa de sondagem psicológica. Em seus contos, crônicas, novelas e romances, Clarice leva o leitor a uma viagem ao inconsciente humano. A autora coloca a experiência interior no primeiro plano da narrativa, deixando em segundo plano o meio externo, o homem e a condição social. Outro elemento fundamental da prosa de Clarice é a indefinição das fronteiras entre a voz do narrador e dos personagens. A obra de Clarice Lispector, com forte viés filosófico, apresenta-se de três formas: pela investigação do psicológico dos personagens, pelo convite à reflexão e à filosofia e, finalmente, os textos de Clarice aprofundam a visão existencialista proposta por filósofos como o francês Jean-Paul Sartre. A Hora da Estrela se enquadra em um gênero literário conhecido como novela. Uma série de características desse livro o enquadram nesse gênero, mas especialmente a extensão, o fato de haver poucos personagens e a unidade da ação. A narrativa é elaborada em sua totalidade na vida de Macabeia. A novela é irmã do romance, já que ambos têm elementos comuns. Na novela predomina o evento, a história que é contada, enquanto no romance acontece uma ambientação social e psicológica, que fundamenta e configura o universo vivido por diversos personagens. No romance, tudo é mais denso e mais lento. A novela, por sua vez, é mais direta, sintética e rápida, e sua ação acompanha somente a trajetória de um personagem. De certa forma, a novela é um romance curto, uma ficção em prosa narrativa cuja extensão é menor que a maioria dos romances. Mas não existe uma definição formal quanto ao número de páginas ou palavras necessárias para que uma história seja considerada novela ou romance, e de fato muitos consideram a questão do tamanho do texto irrelevante. Mais significativa na caracterização da novela é sua estrutura. Em termos de estrutura, a novela geralmente apresenta menos conflitos do que o romance e não traz subenredos nem os múltiplos pontos de vista comuns do romance. Em A Hora da Estrela, sem abandonar a sua marca, isto é, o foco sobre o intimismo, sobre a subjetividade, sobre a investigação reflexiva acerca da existência, Clarice joga luz sobre questões de cunho social que até então não aparecem de forma tão explícita em outros romances dela. A obra se aproxima nesse sentido dos romances com temas sociais da década de 30, nos quais predominava uma temática de denúncia do atraso, das mazelas e do desamparo a que estava submetida uma parcela da população brasileira, sobretudo os nordestinos. Já falamos, posso listar alguns bons motivos para ler já A Hora da Estrela. É um deleite conhecer a obra de Clarice Lispector. Ter a oportunidade de entrar em contato com sua literatura é por si só uma grande razão para ler seus escritos. Mas mais que isso, ler Clarice é ampliar a visão de mundo, conhecer melhor o interior do humano. Este é um ótimo título para ter contato com a literatura de Clarice Lispector. É uma novela curta, de rápida leitura e permeada por grandes questões por meio de uma leitura fluida, magistralmente escrita por Clarice. Macabeia, a protagonista, é das figuras mais comoventes e sensíveis já vistas na literatura brasileira. Boa leitura!